Esse gimbal é provavelmente o melhor custo-benefício da atualidade. Se você está procurando um bom estabilizador para o seu smartphone e não quer gastar mais do que R$250, esse gimbal da marca Aosho One pode ser uma das melhores opções para você, já que mesmo custando muito pouco, esse gimbal ele entrega funcionalidades que você normalmente encontra em gimbals bem caros. E hoje é dia de fazer unboxing e análise nesse gimbal para a gente descobrir se ele é realmente o melhor custo-benefício. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos, porque assim que a gente bater essa meta, um de vocês vai ganhar uma super caixa misteriosa com mais de 100 produtos. Nunca mais utilize ativadores do Windows. Você não tem noção do perigo que você está correndo. Sempre que você utiliza um ativador, automaticamente você deixa a sua máquina vulnerável, consequentemente expondo as suas contas e os seus dados a pessoas mal intencionadas. E é por isso que você deve comprar o seu Windows original pagando bem baratinho lá na GVG Mall. Aqui você encontra chaves de ativação para qualquer versão do Windows por um preço muito acessível. E para ficar melhor, se você utilizar o cupom GVGBR, você vai ter 25% de desconto. E após a compra, basta copiar a chave de ativação, ativar o seu Windows e pronto! Agora você tem um Windows original e sem colocar o seu computador e os seus dados em risco. Então bora lá, pessoal. Nós compramos esse gimbal lá no AliExpress e nós pagamos ali na faixa dos R$250. E esse preço já foi com todos os impostos inclusos. Mas lembrando que isso vai depender bastante da época que você está fazendo a sua compra, já que pode estar rolando algum evento, pode ter promoções ou pode estar rolando cupons. Então o importante é que você consiga comprar ele abaixo dos $50, porque aí você vai pagar apenas o ICMS e vai valer muito a pena. Então essa aqui é a caixinha do nosso produto. Aqui nós temos a imagem do estabilizador e o modelo específico, que é o Smart XE. Aqui na parte traseira nós temos algumas informações, inclusive mostrando que ele é compatível com o aplicativo, tanto para iOS quanto para Android. Então bora remover essa proteção e aqui a gente já consegue ver uma apresentação bem bacana. Aqui nós temos a marca, a Aosho One, e se tiver algum fiscal de pronúncia, perdão aí pela pronúncia errada, e coloca aqui nos comentários como que pronuncia essa marca aqui. Então para abrir, basta levantar essa parte e aqui a gente já tem acesso ao nosso gimbal. Aqui nós temos um manual de instrução, o legal é que já está em inglês, né? Então aqui tem tudo que você precisa para fazer a conexão. Aqui nós temos um tripé, que é bem pequenininho, mas é muito bem construído e vem na rosca padrão. Então você pode usar esse tripé com qualquer coisa que você tiver aí, inclusive com outros gimbals. Aqui nós temos um cabo USB tipo C para USB tipo A. Temos também essa iluminação que você consegue acoplar de forma nativa nesse gimbal. Aqui nós temos um ímã e aqui na parte de trás também tem outro. Aqui uma porta de carregamento USB tipo C e do outro lado os comandos. E aqui nós temos o nosso gimbal. A primeira coisa que dá para perceber é que ele é bem mais robusto quando comparado àquele HQ3 da marca Axen. Aqui nós não temos aquelas travinhas que você tem que ficar apertando. Então isso aqui é um imã bem parecido com o DJI Osmo 6. Esse aqui é um gimbal bem pesadinho. Deixa eu pegar uma balança ali, que está pesando mais ou menos 360 gramas. Mas se a gente colocar o tripézinho, aí passa dos 400 gramas. Então bora colocar o tripé, basta você rosquear aqui na parte de baixo, você coloca aqui e gira. Agora o próximo passo é a gente abrir o gimbal. Aqui na parte lateral nós temos uma porta de carregamento USB tipo C. Na parte traseira nós não temos nenhum botão, que é bem diferente da maioria dos gimbals que a gente já testou aqui no canal, porque normalmente eles têm um gatilho aqui na parte de trás. Inclusive, deixa eu pegar o DJI Osmo 6. Então se você der uma olhada na parte traseira do DJI Osmo 6, que é esse aqui da mão esquerda, ele tem um botão aqui na parte de trás, que é justamente o gatilho que você utiliza para poder estabilizar o smartphone, dependendo do take que você quer fazer, ou também para poder voltar ele para a posição inicial. Então você aperta 2 vezes e ele volta para a posição inicial. Então nesse caso aqui nós não temos isso, mas temos outros botões que provavelmente vão fazer esse papel. Aqui do lado esquerdo nós temos essa bolinha, que serve para você controlar o foco. Aqui nós temos um controle de zoom. Aqui na parte da frente nós temos o botão de on-off. Do lado dele nós temos o botão de gravar ou para alternar. Então cada um desses botões, além da função primária, eles também têm outras funções. E calma aí, porque agora eu vou te ensinar a mexer nesse gimbal e vou te mostrar todas as funções. Mas continuando aqui, nós temos um painel com luzes que mostra exatamente qual o modo que está sendo utilizado, e também tem esse joystick para você poder controlar o gimbal. E esse joystick também é um botão. Se eu apertar aqui você consegue escutar, né? Tá vendo? Então ele também é um botãozinho. Aqui na parte do braço do gimbal dá para ver que a construção é realmente muito boa. Aqui na parte da garrinha do smartphone, você tem uma garrinha
garrinha muito boa, que é bem resistente e que ela tem esses ímãs na parte de cima. Então serve justamente para você encaixar esse acessório que já vem no kit. Então se você estiver precisando de uma iluminação, você vem aqui, apenas coloca, porque é magnético, e pronto, você já vai ter uma iluminação. Então bora ligar e testar. Mas antes disso, bora colocar o nosso smartphone. No caso eu vou utilizar esse Galaxy S24 Ultra, que é um celular bem pesado, então vai ser perfeito para testar esse gimbal ao extremo. Para encaixar, a gente vai fazer o seguinte, você vai ver essa escrita aqui, né? A Uxuan, e vai colocar o seu aparelho nesse sentido, tá vendo? As câmeras vão ficar viradas nesse sentido. Se você colocar o contrário, o celular vai ficar de cabeça para baixo. Então você tem que colocar exatamente nesse sentido. Dá para ver que fica muito bem preso. Agora você tem que estabilizar para não forçar os motores. Agora basta apertar nesse botão para ligar, ele vai fazer a estabilização. Smartphone estabilizado, vendo? Já dá para pegar e usar. E agora eu vou te mostrar todos os controles desse gimbal. E a primeira coisa que você tem que fazer para poder utilizar todas as funcionalidades desse gimbal é justamente escanear esse QR Code e baixar o aplicativo. Depois de baixar e fazer todas as configurações, você vai ter acesso a essa tela e aqui você tem diversos comandos. Então deixa eu até virar ele aqui de lado para ficar melhor. E aqui você tem filtro, então você pode escolher colocar ou tirar filtros. Aqui nós temos o modo de gravação, então no caso eu gosto de 4K e 30 FPS. Aqui a gente tem diversos controles, inclusive você pode colocar o modo Pro, você pode fazer diversas regulagens, como configuração da câmera, configurações do gimbal e também o modo Pro. Caso você seja um profissional, você pode controlar tudo por aqui. Como eu não sou um profissional, eu vou tirar aqui do modo Pro e deixar no automático. E voltando aqui para os controles do gimbal, eu vou te mostrar que é bem fácil operar esse estabilizador. Caso você queira girar o celular de horizontal para vertical, basta você apertar esse botão por 2 vezes, 1, 2... E pronto, tá vendo? Basta apertar 2 vezes que ele gira para um lado ou gira para o outro. Aqui na parte lateral nós temos aquele controle que eu falei para vocês que você consegue controlar o foco. Então no caso eu vou colocar aqui para gravar. Então eu vou começar a girar aqui e você vai ver que o meu rosto vai começar a desfocar, tá vendo? Então já está quase tudo desfocado e agora eu vou começar a girar a bolinha novamente até focar. Então, bem fácil. Assim, eu acho que o uso mais legal para esse tipo de controle é normalmente para você dar zoom, mas como ele já tem um botão dedicado para zoom, que é justamente esse aqui na lateral, não ia fazer muito sentido, né, colocar o zoom aqui. E aqui na lateral, que eu falei para vocês, vai ter o zoom. Se eu for para cima, ele vai dar um zoom, tá vendo? E se eu for para baixo, ele vai tirar o zoom. No caso desse Galaxy S24 Ultra, ele tem até, deixa eu ver aqui, 7, acho que são 7 vezes de zoom, não, 8 vezes de zoom na câmera frontal. Não dá pra ver aí, né, meus olhos, meu bigodinho. E aí para voltar, basta colocar para baixo. Assim, não é muito fácil de utilizar isso, mas com o tempo você consegue acostumar, beleza? E aqui é o seguinte, se você for fazer uma filmagem e precisar de um take mais minimalista, você pode deixar ele no modo normal, que é justamente aqui nessa primeira luzinha acesa, e basta você utilizar o seu pulso para poder fazer a filmagem. E aí você pode ir girando com o seu pulso e o objeto sempre vai ficar no meio. Entendeu? Isso porque, como está no modo normal e automático, sempre que você gira o seu punho, ele gira junto, tá vendo? Mas caso você queira ficar com o gimbal parado e utilizar apenas esse controle aqui, se você colocar para cima, ele vai para cima, se você colocar para baixo, ele vai para baixo. Então você tem um controle total utilizando apenas esse joystick. E para você alternar nos modos, basta você apertar esse joystick e ele vai mudar de modo, tá vendo? No caso agora ele passou para o segundo modo e quando você coloca nesse modo e coloca o joystick ou para um lado ou para o outro, ele faz exatamente isso. Ele faz aquele giro, sabe? Que as pessoas utilizam lá naqueles aplicativos de vídeo curto, que é muito bacana. Dá para fazer várias imagens legais e para utilizar isso, basta colocar aqui no segundo modo. E para ativar o terceiro modo, basta apertar esse botão 3 vezes. Então, 1, 2, 3. Esse aqui é o modo rotação, ou seja, ele vai fazer automaticamente o movimento. Então, diferente do segundo modo, que você tem que fazer manualmente esse movimento de giro, aqui basta você apertar 3 vezes e ele já vai fazer o take automaticamente para você. Então, isso é muito bom para um gimbal que vai atender um público que não é profissional, então que não tem muita familiaridade com esse tipo de equipamento. E na questão de controle, eu acho que a gente já falou basicamente de todos, e agora bora voltar para o aplicativo. E aqui no cantinho direito nós temos
uma mãozinha. Isso aqui é uma das coisas mais legais desse gimbal, que é justamente o controle por gesto. Cara, isso é tão legal que pode ajudar bastante na hora de produzir conteúdo. E o primeiro gesto é basicamente esse aqui, com o punho cerrado. Então sempre que você faz isso, você altera do modo foto para o modo vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, deixa eu tentar fazer uma gambiarra aqui. Tá no modo foto, né? Como dá para ver aqui, vou fazer assim. Tá vendo? Agora foi pro modo vídeo. E o próximo gesto é justamente a palma da mão. Sempre que eu coloco a palma da mão, ele dispara uma foto ou vídeo, né? Então no caso agora tá em foto, mas se eu trocar pro modo vídeo, acabou de trocar, assim que eu abrir a mão, ele vai começar o vídeo, tá vendo? Então é muito bacana mesmo. E aí se eu fizer de novo, ele vai parar o vídeo. E agora eu vou te mostrar um dos gestos mais legais desse gimbal. Basta você fazer um OK e ele vai traquear o seu rosto. Então não importa o movimento que você fizer, ele vai te seguir. Então se eu for chegando aqui pro lado, ele vai me seguindo. Se eu for indo pro outro lado, ele também vai me seguindo. Pra cima, pra baixo. E esse também é sensacional para quem grava conteúdo, porque às vezes você deixa o seu celular longe e basta você fazer o movimento que ele vai entender para parar de seguir ou para seguir. Outro movimento extremamente útil é esse aqui, que consegue ativar e desativar justamente os gestos. Então, por exemplo, agora está desativado e se eu fizer assim, não vai tirar nenhuma foto e não vai acontecer nada. Mas se eu fizer novamente isso aqui, ele vai ativar os gestos e aí sim eu posso voltar a utilizar. E para terminar a parte de gestos, esse aqui é um dos gestos mais legais, já que lembra do Manuel Gomes. Então basta você fazer assim, que ele vai entender os 2 polegares e vai girar de horizontal para vertical, ou o contrário também. Se você colocar, ele vai girando e alternando entre os modos. Então, cara, eu duvido que você encontre um gimbal nessa faixa de preço que tenha tantas funcionalidades. E aqui dentro do aplicativo nós temos diversos modos. Então você tem esse Trajectory Delay, que você basicamente consegue colocar alguns pontos, e no mínimo são 2 pontos, e ele vai conseguir fazer tipo uma filmagem panorâmica em time-lapse, o que é muito legal. Eu vou ter aqui apenas 2 pontos, e outro ponto vai ser bem aqui, Start, e ele vai começar a fazer simplesmente esse movimento de forma automática, tá vendo? Ele vai ir bem devagarzinho assim, capturando tudo, e depois vai te entregar um arquivo pronto. E aqui você tem acesso ao vídeo que ele fez. Não é nada muito, nossa, que coisa inovadora, mas pode servir para algum momento específico. Aqui nós temos um time-lapse, tem o vídeo normal, tem também foto, panorama, que é basicamente o que qualquer panorama faz. O diferencial desse gimbal é que você pode escolher ou 3x5, 3x3, 330 graus, 180 graus. No caso 3x5 e 3x3, ele vai tirar várias fotos, né? Ele vai fazer uma imagem bem aberta para você conseguir ter uma dimensão do local. Inclusive, deixa eu colocar aqui para você, tá? Se liga aí, eu deveria ter ficado parado, né? Se tivesse ficado parado, tinha ficado bem melhor, mas dá para ver que onde estava estável, a imagem ficou simplesmente perfeita. Logicamente, tirando essa parte aqui do lado. Outro modo bem bacana é esse Hitchcock, que você pode colocar aqui a posição de começo e a posição de término, e aí depois basta você centralizar o seu rosto, né? Porque ele vai fazer como se fosse um zoom. Então deixa eu colocar para filmar aqui, para vocês entenderem o que esse efeito faz. Filmando, tá vendo? Ele começa a dar como se fosse um zoom na sua cara e você define tudo, né? Se esse zoom é grande, se é pequeno. Mas como deu pra ver, é uma feature bem bacana que bastante produtores de conteúdo utilizam, principalmente em ambiente aberto, para dar aquela sensação de tamanho, sabe? Tem também esse Inception, que ele vai fazer algo bem parecido com aquilo que eu já mostrei, que é basicamente fazer uma imagem girando. Então você pode aqui centralizar o seu rosto, clicar para começar, e ele vai fazer automaticamente, depois de centralizar, toda essa imagem, tá vendo? Então assim, é mais do mesmo quando comparado ao que eu já mostrei, mas é bem bacana ter uma automatização dessa feita direto no aplicativo. E por fim, nós temos os movies, que são takes pré-determinados, que você consegue fazer e utilizar músicas aqui dentro do aplicativo. Particularmente eu não curto muito, porque fica bem forçado, sabe? Mas no geral, esse gimbal é excepcional. Então além de uma boa estabilização, tá vendo, né, que o celular fica bem paradinho, você consegue usar com bastante tranquilidade. E para um gimbal de R$250, com certeza tá aprovadíssimo. E como eu falei para vocês, ele tem basicamente as mesmas funcionalidades desse DJI Osmo 6, que é um gimbal que custa 5 vezes mais. E nós aproveitamos para fazer um teste extremo de estabilização em um local muito instável. Cara, além dos trilhos, também tem muita pedrinha solta, o que normalmente deixa o celular bem estável mesmo, a imagem tremida, mas como deu para ver, a imagem ficou super estável e ficou parecendo
parecendo que você tá andando assim num campo bem liso e plano. O que faz esse estabilizador ficar lá no topo do custo-benefício, justamente porque ele apresenta uma ótima construção, uma estabilização excelente e ainda por cima tem um ótimo aplicativo que é super intuitivo. Então, de forma bem resumida, esse gimbal é simplesmente perfeito para quem está buscando custo-benefício e alta qualidade. E eu já tinha mostrado outro gimbal aqui no canal, que era o top custo-benefício na faixa dos R$200, que foi o Axen HQ3, e eu acho que esse aqui acabou de desbancar ele. Obviamente a gente vai ter que fazer um teste colocando os dois lado a lado, mas só por ter um aplicativo, esse aqui já sai na frente. E aguarda aí, porque em breve vai sair o vídeo de comparação entre esse aqui com o Axen HQ3 e também em breve vai sair um vídeo do Axen HQ6, que é um novo gimbal da marca Axen, e a gente também vai comparar ele com esse aqui. Então já se inscreve no canal para não perder esse vídeo. E se você quiser comprar qualquer um desses gimbals que a gente mostrou no vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição com os melhores preços e o link da loja que a gente comprou. E caso você conheça outro gimbal na mesma faixa de preço, entre os 200 a 300 reais, que apresente um desempenho parecido com esse, já deixa aqui nos comentários que a gente vai comprar, vai trazer, e se ele for melhor do que esse aqui, eu ainda posso mandar ele para sua casa. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida sobre esse produto, já deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!